pessoal, sejam muito bem-vindos para o segundo episódio do podcast Eu Treino com Tarso. Hoje recebo esse casal abençoado, Kelly Guimarães e Rosângela. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tarso. Estamos felizes de estar aqui com vocês, com você, podendo participar desse podcast. Uma alegria para nós, como casal, estar podendo compartilhar nossas experiências aí em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer receber vocês, né? Agora eu quero saber, como começou essa união? Pois é, rapaz, a história é longa, né? Nós, desde... Já começo ganhando 1-0 para mim, tá, Tarso? Desde muito jovem, Desde muito jovem. Eu estudava no Gutenberg, aqui em Barra Bonita, e eu morava num bairro onde havia a escola do SESI, né? E por muito custo eu ficava pressionando minha mãe para deixar eu mudar de escola, ir para o SESI, porque o SESI tinha um time de futsal lá legal pra caramba, e a maioria era todos os meus amigos. E depois de muito custo eu consegui mudar na 7ª série, né? Eu fui para o SESI, e aí quando eu chego no SESI lá, né, com a vontade de jogar futebol, eu só pensava em bola e tal, e aí a Rosângela estava na mesma classe que eu, na 7ª série, e ela foi ousada, por isso que ela falou 1-0 para ela, né? Ela foi ousada, depois de um tempo que a gente se conheceu ali. Eu pedi ele namoro, pode acredito. acreditar, foi bem isso mesmo. E como foi? Não, ele chegou lá, queria jogar futebol e eu já olhei com outros olhos, né? Falei, nossa, moleque novo, bonitinho na escola, já vou olhar com outros olhos, assim, no sentido de ser amizade, na verdade, né? A gente fala em namoro, naquela época a gente era amigo, tínhamos 12 anos, 13 anos. 13, né? 13 para 14. O amor à primeira vista. Isso. Pois é, posso dizer isso, amor à primeira vista, né? Daí a gente começou a conversar, a ser amigos e começou. Nosso namoro, nosso amor, estamos aqui até hoje. 28 anos de casado, né? Graças a Deus. 5 de namoro, né? E 28 de casados, né? E dessa união surgiu o Matheus, tem 27 anos, né? E a Sara com 21. Né? Então nós estamos muito felizes aí pela família que a gente pôde constituir. E até aqui, na verdade, o que tem prevalecido é o amor, né? E Deus na nossa vida. Amém. Isso é o mais importante, né? Verdade. A união desde jovem, né? Hoje o tempo mudou muito, né? Então quando você encontra o amor à primeira vista, Sim. o amor sincero, né? Começa Verdade. uma grande história com grandes batalhas, né? Com certeza. Então depois desse encontro, como surgiu Kelly, jogador de futebol, encontrando na rua? Futebol, namoro, como que foi? Isso foi o que ele pode contar um pouquinho melhor que eu. O sonho dele, né? Começou junto com esse namoro, vamos dizer assim. Na verdade, assim, desde muito jovem, né, de criança, eu sempre joguei bola, sempre gostava de jogar futebol, jogava todos os dias. E aqui em Barra Bonita nós tínhamos várias escolinhas, assim, projetos, né, vamos dizer assim, não eram pagos, né, mas vários projetos que davam a possibilidade da gente jogar. E também nós tínhamos ali no bairro onde eu morava, né, na Água Brava, a famosa Vila do Sapo, nós tínhamos um time que todo final de semana a gente saía jogar pelas fazendas aqui, né, Riachuelos, Campos Sales, Iguatemi, São Manuel, Usina São Manuel. E então, assim, todos os dias a gente jogava, final de semana tinha os jogos. E isso foi alimentando o sonho de ser jogador de futebol, né? E paralelamente, aquilo que eu falei, eu estudava no SESI, conhecia a Rosângela, né? E aí a gente começou a namorar. Então a minha vida era namoro e futebol, namoro e futebol. Até que as coisas foram acontecendo, eu fui despertando o interesse e a vontade realmente de me tornar jogador de futebol. E sabia, né, que tinha um longo caminho a percorrer, não tinha muita noção, né, da questão profissional, mas aí comecei a fazer avaliações, né, peneira, né, nos clubes. Eu me lembro que eu fui no 15 de Jaú, né, e não fui aprovado. Depois do 15 de Jaú eu fui fazer uma peneira em Santo André, no Santo André, né, um amigo nosso aqui de Barra Bonita conhecia o pessoal lá, mas não deu certo. E depois eu fui para o Palmeiras, né? O Palmeiras a gente conseguiu, eu consegui passar no teste e tudo, só que o período ali de avaliação era um período escolar, chocou com a minha escola, não deu, minha mãe e meu pai não deixaram eu ir, né? Mas depois nesse período aí de final de ano, eu fui fazer uma outra peneira, uma avaliação em Bragança Paulista, no Bragantino. E foi aonde eu consegui passar, estava num tempo legal ali de escola, consegui transferir a escola para lá
e foi onde eu dei início, né, no Juvenil do Bragantino, em 1991. Olha que legal. E aí já fazia 3 anos que nós namorávamos, né, Rosângela? Então, assim, a princípio, a Rosângela ficou meio assim, porque a gente se via quase todo dia na escola, né, e final de semana a gente saía para namorar. E aí, de repente, eu vou para Bragança Paulista, né, 400 quilômetros aqui, uma questão que não dava para vir toda semana, uma vez por mês praticamente. E aí começou uma nova fase do nosso namoro, né? A princípio, nós tivemos eu tomei uma decisão equivocada, né? Mas depois eu voltei atrás. A gente se separou, tivemos um período ali de 4 meses, né? Que eu rompi o namoro, porque eu achei que não seria possível morar em Bragança Paulista, jogar futebol, a Rosângela aqui em Barra Bonita. E aí ela sofreu um pouco, né? Eu também sofri, porque eu achei que era uma decisão correta. Mas aí eu entendi, né, que ela poderia caminhar do meu lado, ia ser melhor ela caminhar do meu lado, eu amava muito. A gente reatou o namoro, né, e caminhamos juntos, né? Foi uma fase diferente pro nosso namoro. Isso, a gente começou há 3 anos, mais ou menos, a gente ficou namorando à distância, à base de carta e orelhão, né? Não sei se... Eu era o campeão das cartas lá na concentração. Do orelhão, de ficha, né, naquela época ainda, e assim, até o nosso casamento, e eu fui morar em Bragança, né? Olha Com a que chegada legal. do Matheus, casamos, chegou o Matheus e começou essa... Para quem não vida. sabe o que é aqueles telefones de ficha, né? Eram umas orelhão. fichinhas, o orelhão, né? Ficava na parte das cidades, era uma parte pública, né? Mas você Hoje, tinha que não comprar. sei se tem ainda. Hoje eu acho que Acho nem existe mais, né? Hoje eu acho que é muito difícil. Difícil você encontrar. Você comprava como que chama? Uma ficha e ficava por um certo tempo. O duro era quando batia aquele último tempinho, né? Barulhinho final, o barulhinho meu Deus. final. Esse barulhinho final Era o desespero. era o desespero, porque já estava acabando o tempo da conversa, né? Pois é. Então hoje é um mundo mais fácil, né? Com a tecnologia, Sim, tudo entre mais. outros programas, né? Que outras redes que a gente consegue ter fácil acesso. Isso. Mas a carta, como foi essa parte? O rei da carta. Eu era o rei da carta na concentração, o pessoal falava muito isso, porque na verdade assim, a Rosângela ela escrevia todos os dias. Todos os dias. Era a minha forma, era meu diário, vamos falar assim, entendeu? Era a minha forma de conversar, de comunicação. E era né? engraçado porque como não tinha essa dinâmica que hoje tem, né? Você manda um e-mail e chega na hora, né? A carta tinha um tempo, né? Então era engraçado que com a sequência o carteiro, ele já sabia, né? O Kelly, ele já sabia quem era o Kelly e quando ele ia entregar a carta lá, que não só eu recebia a carta, né? Mas quando ele ia entregar, a minha vinha num pacotinho com elástico, né? Que já vinha com as 5, 6 cartas juntas, né? Porque eu acho que ele ficava esperando, eu falei, não, eu sei que vai chegar na semana umas 4 cartas. Então ele juntava e já levava para mim, né? Então, e eu raramente escrevia, porque eu acho que isso é muito da mulher, né? Eu escrevia uma ou outra carta por mês, assim, mas eu já respondia quase todas em uma só, né? Porque chegava tudo junto. Mas era algo assim maravilhoso, né, cara? Porque eu me sentia muito amado, né, por ela, enfim, pelas outras pessoas que escreviam, minha mãe, meu pai, enfim. E era muito gostoso, né, essa época, né? Pena a gente não tinha tanta evolução como se tem hoje, né? Mas foi um momento gostoso. Exatamente. Então é aquela fase que você pega jovem, né? Sai de casa, longe da família, longe do namoro, né? Longe daquele ambiente que você tem no dia a dia, né? E encontra todas essas dificuldades, distância, saudade e também intensidade de futebol, né? Que você, como falou, tinha um sonho de realizar, sempre focado, determinado, estava treinando muito, né? Sim. Então você focou sempre nessa parte. Rô, e pra você, Rô, que estava aqui, ele lá, mandando a carta, como que era o coração? Bom, até então eu não tinha essa dimensão nenhuma de futebol. Pra mim ele estava lá como se ele estivesse indo trabalhar com qualquer outra coisa. Então, era o sonho dele e eu entendi muito cedo que era a vontade dele, que era o sonho dele, e eu estava ali para somar, né, para acrescentar algo, entendeu? Mas lógico que não era fácil, né, para uma menina aqui do interior ficar esperando para ver o namorado uma vez por mês. Então, a minha forma de matar a saudade era essa, ligar e escrever carta, né? Fácil não é. Eu lembro que a gente combinava, né, a Rosângela ia na casa da minha mãe e eu comprava as fichas lá, né, eu deixava um pacotão de ficha assim, a gente combinava por telefone, na verdade, acho que era de sábado, né? Que Só nos sábados que nós falávamos, né? Até porque eu não tinha muita grana para comprar muita ficha e tal. Então a gente combinava de conversar pelo orelhão no sábado, né?
E a era carta assim. durante a semana. A carta durante a semana. E era assim, eu me lembro que lá em Bragança Paulista, até hoje tem, né, na praça lá, tinha um lugar que chamava Telefônica. Hoje já não funciona como Telefônica porque a evolução já não se tem tanto orelhão, né? Mas tinham vários orelhões assim, né, nessa Telefônica. E de sábado era aquela aglomeração de jogador, né, velho? O pessoal do infantil, do júnior e do juvenil, tudo ali. E os caras falavam assim, ó, na hora que eu quero pegar um orelhão aí, meu irmão, esquece. E uma coisa que tinha, né, até difícil falar isso, né, mas tinha, que era o esqueminha, né, de segurar o orelhão, né, não sei se já... A gente tinha um esqueminha de deixar o orelhão numa posição que você ficava segurando, que a ficha não caía. E aí ele não reconhecia, então ele ficava a tempo. Então eu gastava as fichas, mas aí na última ali a gente ficava segurando, né, até o máximo, e às vezes ele caía. E era legal que a gente conversava, aí eu falava assim, ó, tá acabando aqui, eu tô só segurando, pode cair a qualquer momento. E aí caía, a gente não se falava mais, né? Só no outro final de semana. Você vê como que evoluiu toda essa parte, né? Hoje o desenvolvimento da tecnologia tá maravilhosa, né? Então você vê jogadores jovens que saem fora do país, né? Deixando a namorada, deixando a família, mas tem essa comunicação, né? Vai tendo um desenvolvimento mais fácil. Antigamente, na sua época, era muito difícil. Por quê? Muito distante, ficar longe da pessoa que você ama era difícil, né? E na verdade, assim, uma das coisas que eu agradeço muito assim, é porque eu sempre tive pessoas, né, não só a Rosângela, mas pessoas ao meu redor, que sempre me deram esse suporte na carreira, né? Minha família, sem palavras, né? Meus pais, o próprio meu irmão também, sempre dando suporte. Uma vez por mês, quando eu não vinha para cá, eles iam para lá. E aí, consequentemente, a Rosângela ia também. Depois também a Rosângela, ela às vezes ia de ônibus, né? E tinha um hotel lá que ela ficava, eu morava na concentração, né? Tinha um hotel que ela ficava, chamava Hotel Carvalho, nunca mais esquecemos esse nome. Tinha uma suíte lá, que a gente brincava até, falava suíte mofo, né? Que era um lugar bem apertadinho, cheiro assim e tal. E aí a gente brincava ali, ela ficava ali, né? E era muito bom assim. Então assim, eu agradeço muito, né, o esforço da minha família, da Rosângela, porque na verdade isso impulsionou o meu sonho, né? Deu um respaldo para que eu pudesse não desistir diante das dificuldades que eu tive. Cada vez mais se motivar. Estamos em Bragança Paulista, fazendo se esforçando, se dedicando no clube. Primeira proposta. Então, eu fiquei em Bragança Paulista, juntando juvenil até o profissional, né? Eu fiquei em Bragança Paulista 5 anos. Olha, 5 anos. Cheguei em 91. Em 1996, né? Quando eu subi profissional, subi com 18 anos no profissional. Eu subi bem rápido, assim. Então, com 2 anos de profissional, eu recebi a primeira proposta para sair do Bragantino, que foi ser emprestado, né? Fui emprestado para a Espanha. Nossa. Nesse meio termo aí nós casamos, né, Rosângela? Nós casamos, e aí o Matheus nasceu também, e a Rosângela foi morar em Bragança Paulista, né? Nós morávamos lá numa kitnet, né? E foi quando, assim que ela chegou, pouco tempo que ela chegou, recebi essa proposta, e aí eu fui emprestado para a Espanha, no Logroñés, né? Uma equipe pequena, que hoje acho que está na 2ª divisão, se eu não me engano. Mas na época eu disputava a primeira liga, né? E aí para mim assim, foi um sonho, porque naquele momento o sonho de todo jogador era disputar um campeonato europeu, ir para a Europa, como é até hoje, né? Mas naquele momento era muito difícil, né? Um jogador sair do Brasil, e me lembro que na época tinha quem estava estourando era o Ronaldo no Barcelona, né? O Denilson estava indo para o Betis, no Real Madrid eu acho que tinha Roberto Carlos, alguma coisa assim, o Zé Roberto também. E eu fui para o Logroñés, né? Então assim, foi uma experiência muito legal para nós. Eu particularmente tinha ido só para a Colômbia, fora do Brasil, disputar o campeonato com o Bragantino. A Rosângela não tinha nem andado de avião ainda. Meu Deus. Foi o primeiro voo dela, foi para a Espanha, ela e o Matheus, com poucos, acho que o Matheus tinha 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos o Matheus tinha. Não, você imagina, para mim, né, uma menina aqui do interior, sair e morar em Bragança Paulista já foi um choque, assim, um pouco difícil, né? Porque eu saí da minha cidade, Barra Bonita, para ir para Bragança Paulista, casada com um filho. Meu Deus. Né? Tipo assim, então agora a saudade que eu tinha do namorado, porém marido, passou a ser de quem? De família, né? De pai, de todo mundo, de mãe, de todo mundo aqui em Barra Bonita. Então já foi
difícil pra mim. Aquele Daí, choque, né? de repente, alguém me fala, meu marido, olha, agora a gente vai morar na Espanha. Eu falei, como assim? Como que eu vou andar de avião? Como que eu vou fazer isso tudo sozinha? Porque sempre, Eu já estava como assim. atleta, o atleta vai à frente, né? Pra arrumar casa e tudo mais. Mas vamos nós, vamos encarar. A gente tá aqui pra somar junto e crescer. Que legal E isso. fomos. E também é uma parte que faz a união do casal, né? Exato. Quando você Pois tá é. indo para algum lugar, a motivação que você faz, levando toda a família junto com o atleta, faz a diferença, né, irmão? Isso para nós, assim, para o nosso casamento foi muito importante, né? Para nossa estrutura como casal foi muito importante porque nós namorávamos 5 anos, né? Parte do namoro foi à distância, né? E depois quando nós casamos, a Rosângela ficou um período aqui em Barra Bonita porque eu não tinha estrutura lá em Bragança Paulista. E quando ela vai para Bragança Paulista, que monta uma estrutura, a gente fica pouco lá, fica meses, e aí eu vou para a Espanha. Então, lá na Espanha foi onde realmente nós dizemos assim, olha, agora sim, nós somos uma família, um casal, eu, ela e o Matheus, e foi onde Deus ensinou muitas coisas para nós aprendemos muita coisa um com o outro, éramos jovens ainda, com 21, 22 anos, né, os dois, da mesma idade. Então, assim, foi umas dificuldades que nós enfrentamos, questão de mudança, né? Embora a cultura é muito próxima, mas teve a mudança de país, filho pequeno, você tem que colocar filho na escola, você chega num clube que é uma cultura totalmente diferente. Metodologia de trabalho. Exato, um treinador Idioma, que... né? Alimentação, amizade, né? Amizade. Que Coisa. Então, assim, foram coisas que nos fez crescer muito. Por quê? Porque a gente não poderia ficar fechado no nosso apartamento e falar, não, só vou de casa pro treino para casa. Temos que viver. Exato. Então isso fez com que a gente começasse a aprender muitas outras coisas, né? Conhecer pessoas diferentes, cultura diferente, se relacionar com pessoas, né? Então, para nós foi muito bom, né? E fora que vocês eram jovens, né? A experiência, a cultura que você ganha já jovem desse jeito, né? Sim, Você vai ter uma maturidade, né? vai acrescentando aquela maturidade que vai tendo da família, né? Que legal. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano, na verdade, né? Uma temporada, né? Uma temporada completa, ficou na Espanha. Eu cheguei, na verdade, já tinha começado o campeonato, mas basicamente foi quase 1 ano, assim, 11 meses, 10 meses foi. Que legal. E foi uma experiência muito boa, né? O time, infelizmente, assim como eu falei, o time tinha subido para a primeira divisão e naquele ano, né, que a gente disputou, o time, como acontece vários, né, o time caiu para a segunda divisão. Mas aquilo que eu falei, né, cara, para mim, como jovem, foi uma experiência maravilhosa, cara, como profissional, do sonho que eu tava vivendo, pô, jogar contra a Barcelona, cara, até 4 anos atrás eu tava aqui na Barra jogando nas fazendas. Sim. Aí depois de 4 anos, 5 anos, eu tava lá jogando contra a Barcelona, contra Real Madrid. Algum jogo inesquecível daquela época? Eu ficou marcado. Todos são, né? Sim. Mas aquele particular que você Então, nessa época aí, eu acho que, tirando o jogo da minha estreia, né, lá em Bragança Paulista, eu acho que um dos jogos inesquecíveis foi quando eu joguei contra o Real Madrid e Barcelona, porque na verdade você entra ali no campo, você encontra aqueles astros, né, os caras que você tava batendo figurinha, batendo bafo, os caras aqui na Barra, né. Então, por exemplo, joguei contra Guardiola, joguei contra o De La Penha, né, o próprio Raul também da mesma idade que eu, acho que estava começando, o Hierro, né, aquele grande zagueiro do Real Madrid, o próprio Roberto Carlos, Sucre, então, grandes estrelas da Copa, né, o Stoichkov, né, cara, aquele romeno, um cara craque, e aí eu tava lá, 22 anos ali, pô, falando, caramba, eu tô aqui, cara, e jogando com os caras, entendeu? E aquela adrenalina, né? Todo esse tempo que passou na Espanha, voltou pro Brasil? Daí da Espanha eu voltei pro Brasil, ainda era a lei do passe, né? Eu pertencia ao Bragantino, porque eu fui emprestado, e aí eu voltei pro Bragantino. Só que aí o que aconteceu? O Bragantino houve o Bragantino estava com dívidas e tal, e eles negociaram o meu passe, não só o meu passe, mas de mais 2, 3 jogadores, com um grupo chamado Lousano Paulista, que era do Paulista de Jundiaí, mas era uma empresa, né? Aí o que acontece? Meu passe, eles compraram o meu passe, né? Só que ficou ainda um impasse. Compraram o meu passe, eu continuo no Bragantino ou vou ser emprestado para outro clube, né? Então o que aconteceu? Os dois, o Bragantino e esse Lousano Paulista, tiveram uma dificuldade administrativa. Um queria me emprestar para o Atlético Paranaense, eu cheguei aí para o Atlético Paranaense primeiro, assinei o contrato, fiquei lá 3 meses, mas não, o Bragantino não permitia. O Bragantino não me liberou para jogar campeonato. Aí o Bragantino queria me emprestar para o Flamengo.
E aí, poxa, eu não jogava no Bragantino, eu falei assim, quer saber do negócio? Eu vou pro Bragantino. Eu não jogava no Atlético Paranaense, falei, eu quero saber do negócio? Eu vou pro Bragantino. O Bragantino vai me emprestar para outro clube. Eu voltei pro Bragantino, o Bragantino me emprestou pro Flamengo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a jogar pelo Flamengo, o Atlético Paranaense entrou na justiça que bateu os 2 contratos. Vacilo meu também, né? Fui mal orientado pelo empresário, era muito jovem, não tinha noção. Aí eu fiquei 7 meses, cara, sem poder jogar, mas treinando lá no Flamengo, né? Então, assim, no Flamengo eu joguei 3 jogos, eu acho, 4 jogos. Nossa. E aí eu fiquei treinando, mas foi um ano difícil para nós, né? Que eu não conseguia jogar e tal. Mas nisso tudo, a Rosângela, o Matheus, sempre comigo, fomos pro Rio de Janeiro, moramos lá no Rio de Janeiro, tudo. E aí acabou esse período, o Atlético Paranaense falou assim, não, agora nós não queremos você emprestar, nós vamos comprar você. Então, quando eu voltei pro Brasil, teve esse impasse, mas logo em seguida o Atlético Paranaense me comprou. E aí eu fiz um contrato de 4 anos, né, cara? E aí foi um período muito mágico, assim, da minha carreira, porque eu tive tempo para me preparar, para treinar. E foi aonde... exatamente. Foi onde houve a projeção profissional, né? Nível nacional. Que legal. E você, Rô, saindo da Espanha, que nunca tinha viajado, vem para Bragança Paulista novamente. Fica quanto tempo? Bragança, na verdade, nós ficamos um pouco, 2 meses. 2 aí meses. foi pra Curitiba. Aí vai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. E aí, Rô? E aí foi uma experiência que eu não gostei. Não gostei de morar no Rio de Janeiro, né? Cheguei... Primeiro que a gente vai com aquele medo, né? Aquela coisa toda que o Rio de Janeiro tira a beleza natural do Rio, mostra pra gente. E a gente morou lá 9, 10 meses, mais ou menos. Quase um ano. E foi uma experiência que eu não gostei porque aconteceu coisas assim, tipo, o Matheus ia pra escola de van. Um certo dia, Deus assim o livrou, ele não foi pra escola, mas a van foi assaltada. Então, tipo, vai acrescentando mais medos na gente ainda, né? Então não foi uma experiência... E fora também, que o Kelly não viveu um momento feliz lá, não podendo jogar. Então não foi um ano gostoso pra gente, assim, de experiência de morar lá. Mas logo fomos pra Curitiba, que foi a cidade que eu amei morar aqui no Brasil. Ficamos lá 4 anos direto, então deu pra gente ter mais um tempo. De estrutura, de escola, de tudo mais com o Matheus ainda, né? Porque até então Sarinha só estava nos planos, né? Que bem. Foi muito bom Que ficar em Curitiba. Aí tá no Flamengo, alguma história lá? Com quem jogou? Então, no Flamengo, assim, eu tive o privilégio de fazer vários amigos ali, né? Ter conhecidos ali. Particularmente tinha o Maurinho, né? Que era um lateral, que tinha começado comigo no Bragantino, né? Na base. Jogamos um profissional no Bragantino, aí ele foi pro Flamengo, eu fui pra Espanha e depois nos encontramos novamente lá no Flamengo. Grande amigo meu até hoje, né? Mas aí ali eu joguei, né? Joguei na época, na verdade o goleiro era o Klemer, aí tinha o zagueiro Júnior Baiano, tinha o Jorginho, o volante, tinha o Juan, que estava começando, o próprio Júlio César, goleiro, era reserva do Klemer na época, né? Quem mais? O Atirso, né? Que é um cara que jogou comigo depois no Atlético Paranaense, também jogou comigo no Cruzeiro, né? Jogamos no Flamengo juntos também. No meio campo ali, quem que era? O Iranildo, né? Tinha o Lê, né? Bochecha, falava Lê Bochecha, um cara sensacional que depois eu não sei assim que rumo que tomou a carreira dele, não tive mais contato assim. E aí na frente ali tinha os fera, né? Que era o Sávio, né? Tinha o Sávio, o Romário, né? Depois no último período ali chegou o Renato Gaúcho, estava um pouquinho já terminando a carreira, ele chegou. Então assim, era um elenco bem forte, assim, sabe? Um elenco bem forte, que eu acho que no ano seguinte foi campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Mas foi uma experiência muito legal, né, cara? Pô, é aquilo que eu falei. Você tá lá, a sua cabeça você volta lá em Barra Bonita, né, cara? No moleque lá, de rua, sonhando esse jogador. E daqui a pouco você tá com um cara ali que foi o melhor jogador do mundo, o Romário. Você está disputando, você tá jogando junto com pessoas que disputaram a Copa do Mundo, seleção brasileira e tal. Então isso tudo é uma experiência. E, na verdade, isso impulsiona você, tipo assim, não, eu quero vivenciar também isso daí, né, cara? Eu quero ter minha história também e tal. Eu quero isso pra mim, né? E alguma história engraçada lá que aconteceu no Flamengo? Então, cara, tem uma história assim no Flamengo lá que eu me lembro muito bem. A gente estava treinando na Gávea e aí acabava o treino assim, né, cara? E tem uns jogadores que ficavam lá no campo, lá tal, jogando, brincando, fazendo um rondo lá, alguma coisa e tal. E tinha uns que já iam pro vestiário. E aí eu geralmente ficava lá com os caras ali, tal, brincando, tal. E eu demorei um pouco para ir pro vestiário. Quando eu chego no vestiário, e Rio de Janeiro, né, cara, calor e tal, a gente ia treinar de bermudona, chinelo, né, camiseta e tal. E aí eu chego no vestiário lá, tal, eu vou
tentar tirar minha roupa para se trocar e tal, eu olho assim e não vejo o meu chinelo, né, cara? Eu tinha um chinelo legal, cara, um chinelo bonito, assim, tava na moda e tal, eu olho assim, não vejo o meu chinelo, comecei a procurar, falei, putz, quem pegou o meu chinelo? E aí, pô, os banheiros era aquele que a porta fica na metade assim, né, eu olhei assim, eu vi um pé tomando banho assim, pô, com o meu chinelo, né? Falei, pensei, né, falei, puta, cara, folgado, velho, pegou meu chinelo, tá morando com o meu chinelo. Aí eu tô ali e tal, comecei a olhar, falei, rapaz, Com esse pé, hein? com esse pé, né, cara? Aí eu falei, é o Romário, cara. Ah, rapaz, voltei, sentei ali, fiquei quietinho, né? Aí nisso entrou o Maurinho, e aí, Carlão, beleza? Pô, bora, cara, tomar banho, não sei o que e tal. Aí eu falei, puta, o Romário tá tomando banho com o meu chinelo, cara. Ah, não acredito, cara. Ele falou bem alto, assim, porque ele já tava lá há bastante tempo e conhecia o cara. Aí ele falou assim, pô, Romário, você pegou o chinelo do Kelly pra tomar banho, cara, encharcou o chinelo do Kelly. Aí o Romário, pô, Kelly, desculpa, cara, pô, eu tava aí de bobeira, achei que, pô, era o chinelo de tomar banho, não sei o que e tal. Eu falei, não, tá beleza, cara, pô, Tudo bem, né? sossegado, não sei o que e tal. Aí fui lá, tomei banho, tudo, puto, foi embora, cara, entrei no carro, o chinelo tudo ensopado, saí, plec. E é que essas coisas são engraçadas, né, cara? Porque o cara, ele era o cara, né? Então, eu falei assim, não, tá. Hoje eu tenho história pra contar, né, cara? Acho que ele nem lembra disso, né? Nem sabe disso, né? Mas eu tenho essa história pra contar que foi verídica. E você vê que legal, né? Você vai conhecer no site Barra Bonita com um sonho, né? Ele tá em Espanha jogando com grandes jogadores, vem de novo pro Brasil e tá jogando com um homem, né? Um homem que fazendo gol pra tudo quanto é lado, o craque do futebol, né? Depois daí, saiu do Flamengo, foi comprado pro Atlético Paranaense. Então, foi aí que... aí que aconteceu na verdade, essa vitrine, né? Se abriu assim. Sim. E era engraçado, né? Porque sempre quando acontecia essas coisas, eu chegava em casa e falava assim, ei, Rosângela, bora arrumar as malas. Ela já ficava doida, né? Porque, Pra onde vamos? imagina, vamos? com criança, tudo, né? Sim. Aí o Atlético Paranaense me comprou, né? Graças a Deus que resolveu aquele problema contratual. E aí fiz um contrato de 4 anos no Atlético. O primeiro ano foi um ano de adaptação, né, cara? Porque eu tinha ficado 7 meses parado e tal, treinando, mas sem jogar. Foi um ano um pouco complicadinho também, difícil ali no Atlético. Mas a gente conseguiu, né? O Atlético conseguiu montar um time muito encaixado, né? Um time muito encaixado no ano seguinte. E nós conseguimos, né? Fomos campeões paranaenses, conseguimos o torneio da Libertadores da América, pré-Libertadores, né? Conseguimos esse torneio e fomos pela primeira vez na história, né? Participamos da Libertadores da América, o Atlético Paranaense, né? Então foi marcante para nós. E ali, como eu falei, né? O Atlético estava vindo nessa ascensão, né? No cenário brasileiro e a gente subiu junto, né, cara? Então aí o nosso nome começou a ganhar força aí no nível nacional. E foram 4 anos no Atlético Paranaense maravilhosos, né? Tanto dentro de campo, como profissional, assim, como fora de campo, né? Família, se adaptou muito bem, a Rosângela, né? Gostava muito de Curitiba. Gosto, né? Gosta Curitiba, ainda. né? O lugar que você mais amou, né? No Brasil. Curitiba. Brasil, Se Curitiba. fosse escolher pra morar hoje, eu escolheria Curitiba. Eu gosto do clima, né? Porque eu gosto do clima friozinho e uma cidade maravilhosa também, né? Não sei se você conhece Curitiba, mas vale muito a pena para você fazer esse passeio por lá. E foi o tempo que acho que a gente, assim, mais tempo ficou até então, né? Até então, nós chegamos lá com o Matheus, sonhando, né, com a Sara já, né, planejando ter a Sara e tudo mais. Eu engravidei da Sara. Não, eu engravidei da Sara lá em Curitiba, né? Curitiba. No último ano que nós ficamos lá, né? E também já marcou também, né? Isso. Foi um sonho, né? Já estava planejando, planejando, tem a Sara, né? Tem a Sara, tudo certinho, né? Vamos fazer um plano de saúde certinho para ter a Sara aqui no Brasil, em Curitiba, né? Que tinha médicos e hospitais. Daí vem Deus e muda tudo de novo, né? Vamos embora. Misericórdia, vai para outro clube. Lembro até hoje, cara, eu recebi a ligação do meu empresário e ele falou assim, ó, vai ter um jogo, era um jogo contra o Figueirense, Atlético Paranaense e Figueirense, lá em Florianópolis. Ele falou assim, ó, eu tava no hotel, ele me ligou e falou assim, ó, tá chegando agora no Brasil um cara, um japonês, que, cara, viu o seu material, ficou louco, tal, pra você, e ele tá chegando para assistir o jogo. Nossa, e aí aquilo ali já, né, o coração já bateu e tal, né, isso já viaja, né, cara, isso mexe com o jogador, né. Fala, putz, Japão, tal, nossa, não conheço nada, não sei falar a língua, putz, mas é uma oportunidade e tal. E aí eu me lembro muito, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo pra Rosana, me lembro muito quando eu era menino, nós tínhamos aqui em Barra Bonita, né, o Marquinhos, né, um cara que jogava no 15 de Jaú,
e ele foi para o Japão, né? Meio campo. O meio campo atacante, ele foi para o Japão. E ele ficou acho que 3 anos no Japão, uma questão de escola, alguma coisa assim, mas jogando futebol. E eu me lembro quando ele vinha para Barra, ele trazia umas revistas de material esportivo, assim, sabe? E aí ele mostrava para todo mundo, assim, a gente jogava junto, eu falava, cara, putz, esse lugar aqui deve ser muito gostoso de jogar, posso, cada chuteira, cada agasalho, não sei o que e tal. E aí quando o meu empresário me ligou e falou isso, eu, pá, veio na mente, né, cara? Eu falei assim, cara, bicho, que é um sonho desde pequeno. E aí eu fiz um bom jogo, fiz um gol ainda no jogo. Me lembro que ele ficou uma semana aqui, né, o japonês. E aí um dia ele foi no CT do Atlético Paranaense, a gente voltou para Curitiba e tal. Ele foi no CT, aí ele falou assim pra mim, ele tava com intérprete assim e tal, né, ele falou assim, o que você sabe do Japão? Aí eu falei, Ichi, Ni, San, Shi, Koro, Chichi, Hachi, Kyuju. Contei até 10 que eu sabia. Por quê? Porque tinha um pessoal que dava aula de karatê ali na 1ª de março, e eu sempre ia assistir as aulas de karatê ali, cara, e o cara contava de 1 até 10 e eu aprendi. Memorizou. Na hora que eu contei 1 até 10, o japonês falou, tipo assim. Aí eu falei, putz, eu acho que eu já assinei um contrato aí. Mas graças a Deus as coisas evoluíram, né? E aí eles me compraram. Na verdade eu fui 1 ano para empréstimo, né? Só que com 2 meses lá, eles já compraram o meu passe. E foi muito legal, assim, né, Rosane? Pra gente uma experiência muito boa como profissional. Eu estava no meu auge, né, cara? Porque eu fui para lá com 26 anos, então essa de 26 a 30 anos, fisicamente, emocionalmente, isso foi em 2001. 2001. Sabe por quê? Eu lembro que o Barra Bonita levou vários meninos para a França. E eu fui um deles, né? E quando nós chegamos, teve um jogo solidário em Barra Bonita. E os convidados eram a Kelly Guimarães. E eu pequenininho, com 11 anos, foi em 2000, acho que você estava na parte de Paranaense para fazer a transferência, né? 2001. A gente olhava e falava assim, nossa, olha que jogador, né? Que pensa. É um exemplo que a gente vai tendo desde pequeno, né? A motivação que a gente vai ter jogando, treinando, né? Para ser um craque no futuro ou buscar esse sonho, né? E aí teve um jogo, aí eu olhei, quem que deu a mão para mim? Você deu a mão pra mim, você não sabia, né? Não lembrava. E acabamos de chegar na França, teve um jogo solidário e você entrou com a galera, com as crianças, né? Eu era uma delas. Eu já estava torcendo já pro nosso jogador de Barra Bonita, né? Torcendo pelo sucesso seu. E aí, foi pro Japão. Japão, cara, eu falei, Rosane, arruma as malas, porque, ó, tem uma possibilidade de ir pro Japão, então ela, meu Deus, o que nós vamos fazer? Nunca tivemos contato com cultura japonesa na época. Nossa, tudo novo. Não sabíamos falar nada. E eu estava grávida. E a Rosane grávida de 3 meses. Eu falei, você tem certeza que é Japão? Eu tô grávida, né? Tipo assim. Ou seja, aquele planejamento, né, que a gente teve. Já estava tudo estabilizado. Pré-natal, seguro de saúde, plano de saúde, tudo para ter o neném. Muda tudo. Mudou tudo. Nossa, você vê como Deus é, né? Sim. De repente você está estabilizado aqui, vem outras novas propostas, né? A gente vai aprendendo a cada vez mais, a gente faz nossos planos, claro, né? Mas no final, se não tiver a direção e a mão de Deus, nada que se planeja funciona. E isso é uma questão importante a gente falar, porque nesse tempo ali em Bragança Paulista, que eu morei em concentração e alojamento, né, eu vinha, na verdade, eu costumo dizer que foi meu gol de placa, sabe? Eu vim tomar a decisão mais importante da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus Cristo, né? Então, a partir do momento que eu tive essa decisão, né, como homem, como menino na época, né, mas como homem assim, a minha vida mudou, né, cara? Porque não que os problemas, as dificuldades, os temores, as inseguranças, eles sumiram, não. Mas é que eu comecei a aprender de Deus, né, como enfrentar essas dificuldades. E graças a Deus eu pude compartilhar isso com a Rosângela, ela também entendeu esse propósito de Deus para a vida dela e para a nossa vida. Então, tudo que nós estamos falando aqui, na verdade, todas as decisões que nós tomamos, né, todos os movimentos que nós fizemos, após essa decisão nossa, foi tudo realmente baseado em oração, né, em confiança de que Deus ia cuidar de nós. E chegando no Japão, isso ficou muito claro, porque era um desafio muito grande, por tudo isso que nós falamos, principalmente por conta da gravidez, né, da Rosângela. E aí a gente viu o cuidado de Deus. Tava grávida de 3 meses, mas eu fui assim, tipo, eu vou, na minha mente, né, na minha cabeça, assim,
eu vou, ajudo ele a organizar tudo, casa, tudo certinho, e volto a ter a Sara aqui no Brasil, que eu me sentia segura, vamos falar assim, não só por um médico que eu conhecia já, mas pelo meu idioma, né? Por eu saber o que... minha cultura, meu idioma e tal. Isso, né? Saber o que o médico está falando na hora que está tirando minha filha, né? Aquela coisa toda. Mas assim, eu costumo entender que não tem coincidência na minha vida, e sim os planos, a direção de Deus, né? Os propósitos de Deus, assim, eu acredito. E não foi diferente no Japão, né? Eu fui com essa mentalidade, mas um belo dia tô lá eu bem barrigudona, assim, para fazer 6 meses, né? Tipo, com aquele medo ainda, né? Vou embora, vou ficar, com medo de ficar lá, realmente, a verdade era essa. Mas a gente vai fomos convidados para uma festa, e eu sentada lá, assim, toda indecisa, senta uma brasileira do meu lado, e a gente começa a falar de quê? Gravidez, lógico, né? Aquela barrigona, ela também com toda a questão de mãe, tudo isso. Ficamos falando de criança, de mãe, ela falou, você vai ter seu bebê onde? Eu disse, eu vou pro Brasil, porque eu tô toda insegura de ficar aqui. Eu já fazia o pré-natal lá, mas sempre insegura, né? Com o intérprete, que era um homem, que tinha o clube, tinha tudo. Daí ela falou, por que você foi pro Brasil? Eu falei, por causa do idioma e tudo mais. Ela falou, não, eu posso te ajudar, eu sou casada com um médico, né? Ele pode fazer seu parto, eu vou apresentar ele, chamou ele, nos apresentou. E foi aquilo um alívio, assim, pra mim, né? Eu vi aquilo como... Preparação de Deus. Né? Daí eu fiquei segura, a Sara nasceu, foi lindo, foi né? muito bonito, cara, porque ela pôde acompanhar os meses restantes, além do intérprete do clube, né, que a gente tinha, que era uma bênção lá para nós, né? só que ele tinha uma certa dificuldade também nas questões, nos termos técnicos, porque eu ele era homem, japonês, né? Mulher, né? ele era japonês, ele não tinha domínio no português, né? E aí ela acompanhou junto com a gente, ela é brasileira, conhece, né, a mulher brasileira, tudo. Sim. E aí foi muito bom, e havia uma questão lá, se era parto normal ou cesárea, né? A Rosângela preferia cesárea, só que no Japão eles só fazem cesárea se for, se o parto normal não evoluir e tiver uma necessidade. Aí, eu aprendi muito com isso, né? Hoje eu entendo mais isso, assim, olhando, porque realmente eu acho que vale a pena você ter um parto normal. Só que a gente, brasileira, tem a cultura, né? A cultura tem mudado isso tem hoje, mudado, né? graças a Deus, porque eu falo com a Sara sobre isso, a Sara já tem uma mentalidade diferente da minha, né? Sim. Que engravidei com esse medo de um parto normal, entendeu? Mas assim, lá, pra minha cultura também, eles souberam me entender, fizeram uma cesárea, né? Coisa que o japonês só faz no último. Tive que assinar um termo de responsabilidade, tudo, e ela intermediou tudo isso com o marido dela, porque o marido dela ia fazer o parto, né? Então foi muito bom, assim, Deus preparou tudo. A pessoa certa, o caminho certo para estar concreto. Isso, assim, Tarso, isso me deu muita segurança para treino, né, para concentração, porque em meio a todas essas questões, eu tinha que treinar todo dia, tinha jogo direto, parte psicológica, a pressão da torcida, da equipe, dirigentes, né? Então você imagina, por exemplo, você viajar, você tem que... E aí a Rosângela ficava lá em Tóquio com o Matheus, pequeno, o Matheus tinha 6 aninhos, a Sara, né, na barriga e tal, então tudo isso, cara, é uma questão para o jogador que às vezes as pessoas não entendem, né? E o jogador, ele precisa desse tempo de adaptação, porque o jogador, ele não é só dentro de campo, ele é um ser humano que tem todas as questões da vida. Tem outros conflitos também. Exato, então assim, Deus cuidou de tudo, assim, sabe, cara, e graças a Deus eu consegui desempenhar muito bem, assim, o papel como jogador, porque, na verdade, sempre do meu lado, né, pessoas que me amavam e que compraram meu sonho, né, meus filhos, minha esposa. E foram 4 anos, assim, cara, muito bons, cara. Embora o último ano lá foi bem difícil, que eu tive umas lesões, foi um ano complicado, eu tive acho que 3, 4 lesões, né. Aí começa a lesão? Aí comecei... Quantos anos tinha? Eu tava com, na verdade, assim, no Japão, o último ano que eu fiquei lá, que foi, acho que eu tava com 31 anos, começaram algumas lesões musculares. E aí isso prejudicou a minha renovação de contrato lá, né? E eu me lamentei muito porque eu queria ficar lá, mas aquela coisa, né? Deus faz as coisas todas certas, né, cara? A gente se coloca no governo dele e ele direciona a nossa vida. Eu termino o 4º ano de contrato lá, eu tô num jogo, no penúltimo, último jogo no Japão lá, eu recebo uma ligação do presidente do Cruzeiro, Alvimar Ferreira. Ele me ligou e falou assim, ó, Kelly, tô sabendo que você vai voltar pro Brasil e nós queremos contar com você, cara. E se chegar aqui no Brasil, queremos que você seja o primeiro que nos dê a oportunidade de a gente conversar.
Mas antes disso, a gente já estava pedindo a Deus assim, uma direção, porque eu sabia que o clube não ia renovar comigo, né? E aí nós colocamos diante de Deus, ó, Senhor, nós queremos voltar para o Brasil, então arruma um clube bom, um clube grande, que pague em dia, né? Naquela época o Brasil era difícil a questão de dinheiro, pague em dia e tal, e aí Deus abriu a porta, cara. Fomos pro Cruzeiro, né? Acabou meu contrato lá, eu vim pro Cruzeiro, e foi o ano mais produtivo da minha carreira, cara. Foi o ano mais interessante da minha carreira. Que bênção. Quando eu chego no Cruzeiro ali, a gente tem uns Desafiador. percalços, uns desafios ali, né? Porque eu fiquei 4 anos no Japão, fisicamente muda, né? Muda. Treinamento. Horário. Exato. Não, fuso também. horário, né? Mas o fuso horário, questão de uma semana, você já se adapta. adaptando. Eu digo assim, ritmo de jogo, Parte outra técnica, dinâmica, parte técnica você perde muda muito. muito. Parte física, hoje no Japão tá melhor. É. Mas há 20 anos atrás, cara, no Japão não tinha. Diferente. Exatamente. Exato. E o Brasil, eu joguei no Japão, no Emirados, né? Depois a gente vai falar do Emirados, na Espanha. Mas o futebol no Brasil, cara, é um dos melhores futebol do mundo. Não só por conta da qualidade dos jogadores, Sim, mas por conta dos profissionais que trabalham também. Que aqui é top, sabe? Então, assim, no Japão eu perdi muito com relação a isso. E quando eu volto pro Cruzeiro, pô, eu vou fazer um teste lá do Cybex, né? Que é o teste da extensão do joelho lá, que você mede a força e tal, aquela questão de... Rapaz, minha perna tremia assim, ó. Você tava com uma fraqueza, aí o cara olhou pra mim e falou assim, rapaz, não sei como você não tem uma lesão de cruzado, cara. Porque você tá, sua estabilidade, sua força tá totalmente prejudicada. Nossa. Aí eu pedi era o Levir Cooper, treinador no Cruzeiro, pedi pra ele, eu preciso de um mês aí pra me preparar, cara. Ele falou, não, beleza, pode ficar tranquilo e tal, só que o que acontece? A imprensa. Eu cheguei lá, quem tinha saído, que era o 10, o Alex. Nossa. O cara que tinha ganho tudo lá, tríplice coroa, o cara era ídolo e tal. Aí eu cheguei lá, os caras, substituto do Alex, tal. Eu falei, poxa, totalmente diferente. Cara, é um fenômeno, né, cara? Gênio. Eu falei, de substituto do Alex, os caras começaram a cobrar. Pô, mas o cara veio do Japão, jogador, cara, ele não tá jogando. Tava um mês aí só comendo e bebendo, não sei o que e tal. E eu trabalhando, né, cara? E aí eu comecei a ficar meio que temeroso. A Rosângela não estava lá ainda, eu liguei para ela e falei assim, ó, Rosângela, o negócio é o seguinte, ó, a pressão aqui tá grande, eu acho que é melhor você nem vir para cá, que eu vou pedir pros caras aí rescindir o contrato. Aí a Rosângela falou assim, não, nós oramos a Deus, nós pedimos para Deus abrir as portas. Né? Quando ele me liga e fala isso, né, porque a gente chegou do Japão, eu vim para Barra Bonita com as crianças para ficar aqui um mês, talvez, e ir para lá, né? Tava um pouquinho mais de um mês aqui, ele me liga e fala isso, eu falei para ele, claro que não, amor, nós oramos, eu ouvia você dizendo, pedindo a Deus aquilo que o Senhor te abençoe, não é o primeiro obstáculo que a gente vai voltar. Vou fazer minhas malas e vou para Belo Horizonte e vou ficar aí, vai ser uma bênção e assim foi, né? E aí, cara, eu sabia também da qualidade dele como atleta, entendeu? A dedicação dele, claro, que sempre né? Na verdade, isso é importante falar, cara, que o atleta ele não é um super-herói, entendeu? Então, nesse momento aí, como vários outros momentos eu tive, eu estava passando por um conflito, cara. Claro. De enfrentar, exatamente, de enfrentar a realidade. Emocional, exatamente. E eu tava com medo, cara. A verdade era essa, eu tava com medo. Antigamente tinha psicólogas dentro do clube ou essa época não tinha ainda? Sempre teve um preconceito muito grande com os clubes com relação a psicólogos, assim, sabe? Mas hoje tem mudado isso, isso porque na verdade o jogador é corpo, alma e espírito. O jogador não tem como você separar a parte física da técnica, da tática e da cognitiva. Não tem. Então o jogador ele é um ser humano, cara. E aí ele precisa. Principalmente jogador, porque eu acho que nenhuma outra profissão tem tanta pressão e cobrança quanto o jogador. E também tem aquela questão do atleta que sai, um exemplo seu, saiu de Barra Bonita, pegou todas as experiências, conhecendo várias culturas diferentes, volta para um clube grande, tem outra pressão de querendo não substituir outro atleta que estava em alto nível, né? A família, preocupações, né? Então a pessoa às vezes acha que o atleta de futebol é só comprar o atleta para o clube e deixar lá, que ele vai render. Não é isso, né? O cara precisa de um suporte, né? Exatamente. E esse suporte eu recebi primeiramente da Rosângela, né? Ela não, motivação firme aí, eu tô indo para aí com o Matheus, tal dia, nós vamos vencer esse obstáculo aí. Aí, cara, isso aí me encheu de ânimo, né, cara? Eu falei assim, pô, qual é o exemplo que eu vou dar para minha esposa, para o meu filho, cara, de retroceder, né? O que Deus quer de mim, eu vou retroceder? Aí eu falei, não, eu vou comprar essa briga, meu irmão.
A única coisa que pode acontecer aqui é os caras me vaiar, acabar meu contrato e eu vou embora. Né? E aí, poxa, eu falei assim, não, agora aquilo que depender de mim eu vou fazer. E aí, meu irmão, treinei pra caramba, me preparei, me condicionei, né? Espiritualmente também busquei muito a Deus, preparei emocionalmente a minha cabeça, comecei a deixar de ver algumas coisas que eram negativas. Sim. E prestar atenção em coisas que me motivavam mais. E aí, cara, eu, sem dúvida foi o melhor ano da minha carreira. Fiz um baita campeonato brasileiro, eu fiz 18 gols no campeonato brasileiro, só que teve aquele problema do juiz, né, na época lá tal, e anularam 2 jogos. E nos 2 jogos eu tinha feito o gol, né? Então tiraram 2 gols meus, né? Mas terminei a temporada como artilheiro do Cruzeiro naquele ano, né? O Fred saiu no meio do ano, foi vendido para o Lyon da França. Então, e no final do ano eu ganhei o prêmio Tele Santana, né, cara? Que é o reconhecimento ali de expressão. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência muito grande e eu agradeço muito a Deus, assim. E em seguida já veio, né, a questão do Emirados Árabes. Legal. Pelo ano que eu fiz, né, e surgiu a possibilidade da gente ir para o Emirados Árabes. Mais uma vez, né? Uma cultura diferente, arrumar as malas. Metodologia, horário, porque é muito quente lá, diferente, né? Com 2 crianças agora, né? Com 2 crianças, verdade. A Sara já estava, olha só. E cultura também totalmente nova pra gente, porque fomos para a Espanha, uma cultura muito próxima do Brasil. Aí fomos para o Japão, uma cultura totalmente diferente. Aí, pô, adaptado na cultura japonesa, vem para o Brasil, tal, tem um respiro, vai para o Emirados, que é uma cultura totalmente diferente da do Japão, né? Então, só que assim, né, tudo são experiências que a gente foi passando e aí a gente foi crescendo e aprendendo. Então, para o Emirados foi muito mais... Chegou no Emirado, o que você achou de dificuldade lá? Primeiro assim, eu fui para um clube, a Al Ain, que é um clube muito grande. Muito grande. Então, assim, é um clube assim, do Flamengo, Corinthians. Uma estrutura muito boa, porque os caras têm muito dinheiro lá, uma estrutura muito boa, hoje deve estar até melhor. Só que, assim, estrutura física, né? Estrutura profissional, eles estavam caminhando ainda no futebol. Né? Então, a maior dificuldade que eu tive foi exatamente esse suporte profissional lá. Parte de treinamento, profissionalismo, fisiologia, parte técnica, física. Profissionalismo muito baixo. Hoje eu vejo que em vários lugares estão fazendo vários cursos novos, adaptando, mudando os treinamentos, né? Porque hoje em dia a parte da questão física é muito grande. E o próprio jogador tá levando o seu personal, cara. Exatamente. Tá levando um fisioterapeuta, um preparador físico. Nutricionista. Tem acompanhado hoje que essa questão de lives, de fazer, se você puder fazer. Então os caras têm um suporte, às vezes nem tão presencial, mas é um suporte, né? Bom, o seu projeto é esse, né, Tarso? Dá uma assistência, né? Às vezes até não presencial, mas acompanhar, dar um suporte para o atleta. Tem uma assessoria dentro. Exatamente. Isso é importante demais, cara, principalmente para o jogador que joga fora do Brasil. Então, você vê a diferença, né, de você jogando lá atrás, um Bragantino que conversava com cartas, tinha aquela saudade. Agora já entrando em outro lado, né, na parte de assessorias de treinamentos, evolução de treinamento, você vê toda aquela conquista que você narrou, as crianças tiveram, né, o desenvolvimento dentro do trabalho, dentro do esporte, culturas diferentes que vocês foram conhecendo e toda essa experiência que você pode também trazer, você errou, para as pessoas que estão perto de você, né? Para o garoto que tenta um sonho de ser um jogador de futebol, porque tudo tem dificuldades. Correto. Então as dificuldades, as provas vêm para o sucesso e as benções vêm futuramente. Então a gente tem que passar por elas, igual vocês passaram, todas essas dificuldades, sempre tendo um caminho que orar a Deus para saber o melhor suporte, a melhor hora de você saber onde caminhar. E assim, essa vida assim, a gente cresceu muito, né? Por conta, lógico que as coisas foram um pouco precoces para nós, namoro, casamento, jogador, viajar e morar fora, tal, foi tudo muito precoce. Mas isso contribuiu muito para o nosso crescimento e maturidade, né? Isso contribuiu muito para o nosso crescimento e maturidade. Então, quando a gente chega ali no Emirados, embora ainda jovens, né, que nós tínhamos ali, eu estava com 31 anos, né, o Rosângela também, novo ainda, nós já estávamos com um nível de experiência e de maturidade muito grande. Então, por exemplo, a nossa preocupação lá, quando nós fomos, com relação à cultura, era, a Rosângela vai poder usar roupa normal, ou tem que usar burca.
a questão Escola, religiosa, né, né, lá do país, que é muito forte, forte, né? forte. Muito forte. A escola para os filhos, né, a questão do idioma, como que é árabe, meu Deus, o japonês já era terrível, imagina o árabe. Imagina o árabe. Mas isso, assim, é aquela coisa, o conhecimento ele te liberta, né, quando você Exato. tem o conhecimento. E aí nós fomos, antes da gente ir também, a gente deu uma pesquisada, a gente viu que eles falavam muito inglês, né? A gente viu que no Emirados Árabes, a Rosângela não teria problema com relação às vestes, né? Poderia andar normal lá em Dubai, enfim, é um país que é aberto a essas questões, né? Que desde que a mulher ande numa decência, né? Com relação à escola dos nossos filhos, eles teriam a oportunidade de estudar em escola britânica, né? E que foi o que aconteceu. Então, assim, a partir do momento que você vai e hoje tem acesso a esse conhecimento, né, as coisas já são mais fáceis. Mais fácil. E aí a gente ficou 1 ano e meio lá, né, não tivemos, graças a Deus, assim, nenhum problema. O único problema mesmo foi que é o que acontece na vida do atleta, né? Você tem um treinador que não gosta do seu estilo de jogo, não foi muito com você e tal, e aí eu joguei 6 meses, eu fiquei 1 ano e meio lá. Eu joguei 6 meses com um treinador, depois chegou um outro treinador romeno lá, e depois chegou um outro italiano também. Os caras não colocavam brasileiro para jogar. Aí eu fiquei treinando lá separado, cara. Falei, eu não vou voltar ao Brasil com 32 anos, né, um contrato bom lá, Brasil naquela crise terrível. Eu falei, não, vou aguentar aqui, cara. Porque ali eu já estava com 32 anos, eu falei assim, cara, eu não posso projetar que eu vou para a seleção, para a Copa do Mundo. Porque eu tenho que saber que eu tenho 2 filhos, uma esposa, cara, e eu tenho que segurar esse contrato. Fiz o meu papel, né, eles me permitiram, o que eles me permitiam era treinar, eu treinei, fiz o meu papel. Às vezes precisava no treino lá, eu, não, beleza, tô aí. Ou no jogo, vou te levar pro jogo, beleza, tô aí. Às vezes ficava treinando separado. Mas eu entendi, cara, eu falei assim, não, o negócio é o seguinte, ó, nós vamos curtir, vamos conhecer o Emirados, passeamos pra caramba lá, que às vezes eu não ia pro jogo. Não, vamos pegar o carro, e é tudo pequenininho lá, né, 1 hora e pouco, você tá em qualquer cidade, qualquer lugar lá. Pegava o carro e falava, vamos passear, vamos curtir, cara. Não tô jogando, não é por causa de mim, é por causa dos caras não querem. Isso que às vezes é difícil pro jogador, né? Porque você vai lá, se dedica, se esforça, troca pro técnicos, às vezes você não descartado, né? Mas evitam de te colocar. Exato. Acabam trazendo outros jogadores de confiança deles, tal, que às vezes não tem até o mesmo potencial, mas acabam colocando eles, né? E até do mesmo empresário, né? Isso. Porque isso daí no meio do futebol já é comum, né? E nesses países que vocês passaram, a família, vamos colocar assim, algum fato engraçado que aconteceu, aonde aconteceu, qual país aconteceu? Com a nossa família, assim, Com a sua quem família. foi do Brasil, né, pra lá. Saíram, porque conhecendo uma cultura diferente, né? Lugares diferentes, por exemplo, Japão, Arábia, são totalmente uma cultura diferente, lugares diferentes, localizações, idiomas, né? Sim. Na verdade, assim, o mais engraçado que hoje a gente dá risada, né? Na época a gente ficou preocupado e sofreu, foi que a minha sogra e minha mãe, quando a Sara foi nascer, elas foram para lá, ficaram 3 meses lá, né? Para auxiliar no Japão, para auxiliar a Rosângela e tal. E Japão é aquela coisa, você chega, cara, a impressão que você tem assim, puxa, não sei ler, não sei falar, não sei aonde eu tô, todo dia parece tudo igual, tô perdido, exato, tá perdido. E se você não tomar cuidado em Tóquio, porque Tóquio, assim, cara, é uma casa perto da outra, não tem essas ruas espaçadas, assim, não tem, é tudo grudadinho, assim, sabe, pertinho, assim, a gente morava num bairro, e a minha mãe e minha sogra se perderam, cara, mas foram em dias diferentes, isso que é o pior. A minha sogra saiu um dia, eu fui pro treino, minha sogra saiu pra passear no parque lá, que o Matheus tinha muito amigo ali, que estudava em escola japonesa, fez muita amizade, já se virava e tal. O intérprete da família o intérprete da família. E aí o Matheus ficava brincando com os moleques lá e ele veio embora. Matheus, a Rosângela disse que perguntou, cadê a avó? A avó tava lá andando lá, vendo as flores, não sei o que e tal, daqui a pouco ela vem, beleza. Aí eu cheguei no treino e falei, Rosângela, cadê sua mãe? Minha mãe foi andar. Falei, andar? Aonde, Rosângela? Eu falei, não, tá ali no parque, não sei o que e tal. Aí tá. Aí vai, começa a escurecer. Eu falei, Rosângela, sua mãe tá perdida. Ela se perdeu lá, não, você acha? Eu falei, se perdeu. E foi, cara, aí nós saímos com o carro pra procurar, com a foto da minha esposa, da minha sogra. Andamos. Cara, demorou acho que umas 4, 5 horas, cara, a gente pra achar ela. Aí nós achamos ela, assim, ela tava passando, um monte de gente, assim, né, ela passando.
Porque estrangeiro é fácil de achar estrangeiro, né? Tudo diferente. E aí a Rosane correu assim atrás dela, deixou a Sara comigo, pequenininha, correu lá pra mãe, não sei o que e tal. Aí achamos ela. Aí no outro dia, cara. Mas minha mãe é super calma, ela É, tava ali. tranquila, ela tranquila, Andando. Não, uma hora vocês vão me achar, não é possível. Eu não vou... Ela não sabia falar idioma, o que você tava? Ela ficar chorando, qualquer coisa desse tipo. Ela tava ali. Eu falei, mãe, da hora que você saiu, não, eu me perdi. Fiquei aqui andando. Até alguém me achar. Alguém me achar. Eu falei, meu Deus. E a minha mãe foi engraçado, cara, que a minha mãe também saiu pra ir brincar, pro Matheus brincar lá no parque, tal. O Matheus voltou, minha mãe mesma coisa, fiquei ali no parque sentada, tal, depois eu vou embora. Ela se perdeu, Só que o que acontecia, no mesmo prédio, o bloco de prédio que a gente morava mais 2 brasileiros que jogavam comigo, com as famílias também. E aí uma das esposas, que já estava lá há muito tempo, estava indo no mercado, voltou, quando ela volta ela falou que passou num quartinho assim de polícia, que tem nos bairros assim, e viu a minha mãe lá chorando, porque ela já tinha conhecido a minha mãe. Viu a minha mãe lá dentro chorando e os guardas tentando conversar com ela tentando conversar com os guardas chorando. Aí ela entrou e falou, a senhora não é mãe do Kelly e tal? Ai, sou, não sei o que tal, tô perdida, não sei o que tal. Aí ela falou, não, calma, o prédio é aqui, ó. Ela tava embaixo do prédio, cara, só que ela não achava, desespero, nervosismo. Aquela ansiedade que a gente fica, não sabe onde tá, o que fazer, né? Aí a gente já tava saindo atrás da minha mãe, só que ela bateu na porta lá e falou assim, ó, sua mãe tava ali no negócio da polícia, aqui embaixo, chorando. Olha aí minha mãe, você achei que eu tava perdida. Aí hoje é motivo de riso, né, cara? Mas na hora que ela Você imagina, cara, e a gente tinha chegado, eu não sabia falar japonês, não sabia nada. Em Tóquio, cara. Em Tóquio, você perdeu uma pessoa que não consegue se comunicar. O que ia acontecer? Então, no momento lá no dia, eu ficava desesperado, cara. Hoje só sorri, né? Hoje minha sogra contando, minha mãe falando, não acredito até hoje. Eu tava embaixo do prédio e não conseguia achar o prédio. Eu falei, nervoso, né? Aquela sensação de onde eu tô, um país diferente, né? Olha que coisa. E aí tem outras coisas engraçadas também. Tem muita coisa engraçada. Porque assim, a Rosane falou, o Matheus era o nosso intérprete, né? Lembro que a gente ia no mercado, eu não conseguia ler, não conseguia conversar nada, eu via um saco assim, né, cara? Eu falei assim, puta, é açúcar ou é sal? Né? Logo quando a gente chegou. Depois a gente aprendeu, né? Falei, puxa, é açúcar ou é sal? Nossa. Aí o que eu fazia? Eu furava, sem ninguém ver, eu furava e experimentava, assim, pra ver se era sal ou açúcar. O furado, tá? A gente não deixava furado. Quando era o que eu queria, eu levava furado. Mas quando não era, eu deixava furado. Aí um dia, cara, a Rosane falou assim, na época a gente comia bastante coisa frita, assim, aí precisa de um óleo. Na minha vida fit, então. Ela não tava ainda em transformação. Preciso de um óleo pra fritar um frango, não sei o que tal. Falei, meu Deus do céu, fui no mercado, cheguei lá no mercado, trouxe um negócio lá pra casa, a Rosane colocou na frigideira lá, daqui a pouco ele, falei, o quê? Tem uma espuma, era detergente. Nossa! Um monte de espuma assim saindo da frigideira. Falei, meu Deus, cara. Que coisa, né? Então, é coisa engraçada. E vai passando as grandes experiências que a gente vai levando e vai sorrindo, né? Porque é isso que faz a gente caminhar, né? E nessa estrutura que vocês tiveram dentro do futebol, depois do Cruzeiro veio... Depois do Cruzeiro foi para o Emirados, né? Depois do Emirados... Aí no Emirados eu voltei para o Brasil, eu estava com problema no joelho. Aí eu já foi fiz uma cirurgia, eu estava com 33 para 34 anos. Eu fiz uma cirurgia no joelho por conta, né? Estava sem contrato com nenhum clube, fiz uma cirurgia no joelho, fiz um tratamento e tal. Eu estava fazendo uma recuperação lá no São Paulo, né? Eu tinha um amigo que fez essa intermediação com São Paulo. E aí o Grêmio entrou em contato. Aí o Grêmio me ofereceu um contrato e o final da minha recuperação lá em Porto Alegre. Eu falei, vou, cara. Vou lá mesmo. Eu fui, ficamos 1 ano e meio no Grêmio, né? Mas foi muito difícil, cara, porque era problema de condromalácia, cartilagem, né? Uma coisa que não regenera. E aí musculatura já não estava muito, né? Não estava conseguindo recuperar. Voltei a treinar, voltei a jogar, mas o rendimento já estava muito baixo. Aí na sequência eu tive uma outra lesão no outro joelho, fiz outra cirurgia, no prazo de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 1 mês, né? Fiz 2 cirurgias. E aí eu comecei já, cara, me conscientizar e me preparar. Falei assim, tá acabando. Tá acabando a minha condição física aí, tá prejudicando e tal. E aí ficamos 1 ano e meio em Porto Alegre. E ainda, quando eu vim de Porto Alegre, eu vim meio decidido parar. Sim. Só que aí o Marcelo Petralha me ligou do Atlético Paranaense e falou assim, não, cara, vem para aqui, a gente vai te recuperar, faz o final da carreira aqui,
tô com um time jovem aí, preciso de um cara experiente que esteja acompanhando, fica tranquilo, ninguém vai te cobrar de jogar 90 minutos e tal. Aí eu fui para o Atlético Paranaense, fiz mais uma cirurgia de correção. Nossa. Fiquei 6 meses lá e aí foi onde encerrei a carreira, né? Essa é a época mais difícil, eu acho, né? Com a família, né? Sim. Também está acostumado às viagens, né? Aquela vontade de ver cada dia o esposo melhor, conseguindo conquistar os objetivos dele. E o atleta, que aí vem a cabeça, né? Opa, tudo que eu fiz, da onde eu saí de Barra Bonita, tudo que eu fiz, minha trajetória, agora é hora de eu parar. Como que é esse momento? Porque raramente, cara, o atleta que inicia sua carreira, ele pensa e se prepara para parar. Dificilmente, cara. Os caras não param, né? Nós temos exemplos aí de jogadores espetaculares aqui no Brasil que ficaram protelando a sua aposentadoria, né? E tiveram muita dificuldade para parar. Então, assim, ninguém se prepara para parar. Né? É muito difícil. E o problema aí, né? Graças a Deus, para nós, o problema não era financeiro, o problema não era nada disso, cara. O problema, na verdade, foi a questão da rotina. Né? A rotina, a dinâmica, né? A gente tinha... Eu acordava, eu tinha horário para ir treinar, horário para voltar, eu sabia que eu tinha que viajar, eu sabia que eu tinha que jogar tal jogo, eu voltava para casa, poxa, era uma novidade sempre para a família e os filhos, a família vivenciava, ia nos estádios, o Matheus ia em todos os vestiários, entrava em todos os jogos comigo, a Sara depois também, a gente participava de eventos, tudo tal, e de repente, pum, parou, acaba, né? Literalmente, né? Literalmente, da noite pro dia você fala assim, não vou viver mais isso e já era. Então, assim, a cabeça da gente que é difícil para isso, né? Então, aí nós voltamos para Barra Bonita. A intenção era, a Rosângela queria ficar em Curitiba, porque ela gostava muito de lá, a gente tinha casa lá. Mas eu, teimosamente, né, Rosângela, falei assim, não hoje eu vejo sabiamente, né? Sim. Lá atrás, quando ele disse isso pra mim, né, eu vou parar de jogar futebol, eu falei, tem certeza? Você aguenta mais um aninho, vai? Não, eu tô me arrastando em campo, né, eu como bom profissional, assim, como que sempre foi, você treinar e jogar, não aguento, não dá mais isso pra mim. Chinelinho, né? Não era chinelinho, né, o pai, não gostava de treinar, ele falou, vou parar. Vamos voltar pra Barra Bonita. E eu não quis, né, eu falei, não, pra que Barra, não sei o que, eu vou ficar aqui, cidade grande, as crianças, escola. Mas sabiamente a gente vai colocar os nossos pezinhos no chão, voltar para cá, era estar próximo de todo mundo que a gente gostava muito e ficava longe, né? Que era a nossa família, nossos pais. Financeiramente a gente vai colocar o pé no chão e ver, né? Viver uma realidade, viver uma realidade. Aqui a gente tem boas escolas com, né, com valor reduzido. O Kelly queria fazer faculdade, queria estudar, queria tantas coisas. Vamos embora, voltamos para cá. Ficamos diretão. 5 anos, né? 5 anos aqui. Foi assim, o primeiro ano foi bem difícil para mim, como ex-atleta. Engordei muito, emocionalmente, embora eu comecei logo a fazer faculdade, mas eu estava perdido, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Eu visitava a internet, então para mim era aquela coisa de, vou abrir uma franquia disso, uma franquia daquilo, não sei o quê, mas não tinha experiência em nada, cara. Não sabia trocar uma torneira em casa. Vai na ação, esquece o que pode acontecer em volta. Porque eu vejo que os atletas profissionais de futebol que começam, a primeira coisa é o sonho de querer ganhar muito. Só que eles não se preparam para ganhar muito. Por que acontece? Muitas das vezes você ganha um bom salário, mas perde tudo. Por que perde tudo? Não tem uma família. Não volta para quem estruturar. Opa, aí você pode gastar e não vai, o investimento é ruim. Opa, guarda para essa base, porque você tem que pensar pós o atleta de futebol, né? Que realmente acontece com muito atleta, né? Eu acho que você, mais que ninguém vê, todo mundo que estava ao seu redor de atleta, são poucas pessoas que têm a cabeça familiar de ter uma estrutura, falar assim, conseguir uma estrutura financeira, agora vou me resguardar, vou colocar meu pé no chão, vou ter essa experiência, maturidade, para quê? Tenho meus filhos, né? Tenho os meus outros patrimônios agora, né? Na verdade, assim, eu acho que a grande dificuldade do atleta profissional, embora isso está mudando muito, o atleta está ficando um pouco mais consciente, eu acho que é entender de que o atleta ele é a empresa dele. Sim. O atleta ele é a empresa dele. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, você investe na empresa, você cuida,
você tem a parte de marketing da empresa, você Exato. cuida da saúde financeira da empresa. Exato. Por quê? Porque essa empresa é a que gera, além de gerar emprego para outras pessoas, é o sustento da sua família, é o que dá o suporte para a sua família e para aquilo que você tem como projeto de vida futuramente, né? Então, geralmente, os atletas eles não pensam com essa magnitude, né? É o viver o agora, o aqui e o agora. Então, eu ganho 100, eu vou comprar um carro de 100. Eu ganho 200, vou comprar um negócio de 200. Né? Então, assim, é o aqui e o agora, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho algumas condições porque eu montei uma estrutura. Desde lá de trás, a gente tem um alicerce, né? Mas, por exemplo, o atleta acho que tem que ter aquela consciência, né? Eu vou andar com um carro de 400 mil e vou investir 40 mil, ou eu posso andar com um carro de 40 mil e investir 400 mil. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente, porque na verdade o que vai me sustentar? É o carro de 40 mil ou é o investimento de 400 mil? Ou é o investimento de 40 mil e o carro de 400 mil? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece muito complicado, mas é simples. E a família é o principal aí, né? Porque quando você monta, a cabeça dá uma mudada, são lugares, culturas diferentes que você vai, aquela estabilidade que você tem, aí você tá parando para jogar bola e fala, opa, peraí, agora é outra estrutura, agora eu vou entrar em outro passo da minha vida, né? E outra, Tarso, assim, ó, uma coisa que a gente fala isso, né, o pessoal deve falar, nossa, Kelly, muito dinheiro, não sei o que tal. Cara, nós, né, ganhamos muito além daquilo que a gente precisa para viver, cara. E graças a Deus, isso nos dá alguns privilégios hoje nos dá alguns privilégios. Mas o meu maior patrimônio, sabe o que é? É a minha família. Né? Meu maior patrimônio é a minha família. E é tudo aquilo que nós trabalhamos, que nós conquistamos, é para investimento em nós, na nossa família. Então, graças a Deus, hoje nós temos filhos formados, né? Estamos dando uma condição para os nossos filhos crescer na vida. Não é dizer para os nossos filhos, falar assim, ó, tudo é de vocês, pode ficar tranquilo e desfrutar. Não, nós estamos dando passo a passo para eles. Estou dando uma vara boa para eles pescarem. Né? Porque a nossa vida, aquilo que nós conquistamos também, hoje nós vamos desfrutar. Porque nós, embora jovens, né, mas nós já estamos, né, nesse período de desfrutar um pouco mais da vida. Mas você vê que isso é a estrutura que falta às vezes, né? Por isso que a gente conversou lá atrás a parte psicológica. Às vezes você pega um atleta de 16 anos, que hoje eles ganham muito, né? Diferente de antigamente, né? Então, de repente, o atleta recebendo 2 mil, pode ir para um salário de 200 mil, dependendo do jogo que ele faz, ou uma empresa que ele pode pegar de patrocinador. Então, tem que colocar na cabeça dos atletas que a família é essencial nesse momento. Exato. Sempre tem que estar na preparação na mente que Deus, Ele dá a vara, mas não dá o peixe. Então é você que tem que estruturar tudo. E é tiro curto, cara. Tiro curto. A gente está aqui falando de um atleta, hoje aqui, bem sucedido na vida. Porque assim, não estou falando de dinheiro aqui, né? Estou falando bem sucedido na vida, que conquistou algo no futebol, né? Sim. Mas você, talvez um dia você pode gravar um podcast aqui só de futebol, você ia poder falar o que é o futebol no Brasil, na verdade, né? Aqueles estudos todos que temos de futebol, que a gente fica gastando horas, né? Que eu nem sei quanto tempo a gente está aqui falando já, né? Mas a gente vai ficar um tempão falando sobre o que é a realidade do futebol brasileiro. Exatamente, né? Que é a minoria que... só um dado disso que ela está falando, um dado, 5% dos atletas... Isso aí é estudo mesmo, né? 5% dos atletas que ganham mais de que 5 mil reais, 3 mil reais. E o pessoal não vê isso, né? Não, e você pode falar assim, bom, um salário de 5 mil reais é ótimo para quem vai receber isso a vida toda. Exatamente. Agora, para alguém com 34 anos que vai parar de jogar futebol, né? Tipo assim, eu parei de jogar futebol, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei. E assim, né? ó, Tarso, uma coisa que aconteceu conosco e que acontece, eu acho que com a grande maioria, tirando os fenômenos, né? Mas acontece com a grande maioria, é que, por exemplo, eu fui para o Japão com 26 anos de idade. Se eu parasse de jogar futebol com 26 anos de idade, eu tinha um carro e não tinha uma casa. E eu lembro tinha um carro, ainda que a gente ia para Barra Bonita, né? As pessoas olhavam, porque eu queria aparecer na televisão, fazia gol contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra grandes equipes, assim, tipo assim, eu olhava e falava, cara, a pessoa não tem noção que é o futebol, entendeu? E aí, lógico, eu fui para o Japão, deu um salto de 10 anos na minha carreira, que eu tinha aqui. Depois eu fui para Emirados, deu um outro salto. Então, dos 26 anos aos 34 anos, me ajudem em 8 anos, é isso? De carreira? Aos 8 anos de carreira que eu
nós conseguimos estruturar uma coisa para desfrutar hoje. 8 anos de carreira, 8 anos de vida. Você está entendendo o que eu E quero outros dizer? 8 anos bem trabalhados. Bem Né? trabalhados. Não é aquele 8 anos Claro. naquela famosa chinelinha. Isso não é o que acontece com a maioria. Não. Porque eu tive a felicidade de passar, por exemplo, Bragantino foi o time pequeno que eu passei. Sim, Bragantino, depois só time top. Só time Isso. grande e fora do Brasil. Mas E é que é a contratos preparação de longos, Deus, né? né? Contratos longos na maioria. Que- Só que eu tenho amigos, cara, tem a maioria de jogadores, a maioria jogou Série B, Série C. São jogadores assim, que jogam um time grande, isso aqui e tal. Então, isso que eu tô falando. Se eu, em 8 anos, eu consegui ganhar 8 anos da minha carreira, esses jogadores, talvez em 2 anos, eles ganham um pouco de dinheiro ali e tal, mas que quando para não dá pra... E outra, a lesão do jogador é muito complicada, porque hoje a gente pega muito ligamento cruzado, tornozelo, que às vezes vai muito da cabeça após a reabilitação. Alguns não conseguem se cuidar após a reabilitação, acabam parando. Porque dores, incômodos, só você sabe que você sofreu, né? Para você entrar nessa parte de jogador de alto nível para entrar na parte de aposentadoria. Quando você sofreu para você saber a hora certa disso, a família, né? Para isso não encaixa disso daí, né? E isso eu estou falando uma realidade, assim, da realidade que a minha geração viveu, né? Só que hoje é uma realidade, graças a Deus, está mudando. O jogador está tendo muito mais consciência. Estão rodeados de pessoas, né? Rodeados de pessoas que estão cuidando dessa questão. Tem hoje mudou o seguro muito, de né? vida, hoje, né? Os caras já fazem o seguro de vida, já investem o dinheiro, né? Na minha época a gente achava que comprar carro, comprar telefone é investimento. É investimento. Cara, não é, cara. E Então, tudo cara, e acaba rápido, né? E acaba rápido, né? Então, depois que você veio, estruturou, opa, vou me aposentar, voltou para Barra Bonita, aí nós vamos entrar na história da rua. Isso aí. Não, que eu cheguei em Barra Bonita e pensei, nossa, agora, né? Barra Bonita, 5 anos aqui, não vou sair daqui nunca mais, né? Lógico, era só para viver os sonhos dos filhos, vamos falar assim, né? Mas esses 5 anos que a gente viveu aqui, o Kelly ele teve um período assim bem difícil, né? Assim, tipo, bem sofrido a questão toda. O que eu vou fazer da vida? Abrir escolinha, meio assim, meio depressão em cima do sofá, faço, não faço, né? Não quero mais treinar, engordou muito, como ele disse, né? Eu nunca fui, vou falar sedentária, a palavra é essa, né? Porque eu sempre fui de atividade física, eu sempre gostei de caminhar, eu vou no supermercado, eu vou a pé. Eu vou num prédio, tem elevador e escada, eu gosto da escada, né? Eu vou no banco, eu vou a pé. Mas o exercício físico que entrou na minha vida pós-carreira do Kelly aqui, né? Chegou depois. Eu não gostava de academia, detestava ficar trancada aqui dentro de uma academia, numa esteira que não passava a hora. Mas eu também era muito, sou um pouquinho ainda, reclamona, sabe? Você reclamava, ai, não gosto disso. Para mim começar a falar sobre isso, eu acho que eu tenho que falar uma coisa aqui. A gente não tem que olhar corpo, assim, como gordo ou magro como padrão de beleza. Exatamente. Né? Porque você é bonita no seu corpo que você tem desde que você se ame. Exatamente. Né? Você não é feia porque é gorda ou é bonita porque é magra, não. Exatamente. Se você tiver saúde gordinha, eu tenho várias amigas lindas, gordinhas, saudáveis, que se amam assim, amém. Mas se você olha para você, que é no meu caso, e não gostava do que eu via, e só reclamava, tem que fazer o quê? Mudar aquilo que eu via, né? Porque eu não gostava daquilo, não era olhar para o falar, Kelly, eu tô bonita. Kelly sempre falava que eu tava bonita, se ele falasse que eu tava feia, né? Era outro problema. Mas ele sempre falava que eu tava bonita, mas eu olhava para mim e não gostava daquilo, né? Daí, tudo isso acontecendo, o Kelly também lá engordando, ele, vamos pra academia? Né? Eu falei, eu não gosto de academia, vamos junto, eu te ajudo. Daí já começou aí, né? Tendo bons profissionais, que era ele. Fazendo educação física. Fazendo educação física, vamos pra academia. Tipo assim, um ajudando o outro, né? Eu detestando e ele querendo trazer de volta aquilo que ele já gostava de fazer, né? A essência dele que era treinar. Fomos pra academia, confesso que o primeiro mês eu detestei. Fiquei lá um mês, falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não gosto disso, só reclamei, né? Ele me dava treino. Saía da academia, eu tava dando treino, não vou fazer isso agora, vou embora. Nossa, deixava eu lá sozinho. Eu não gosto disso, eu reclamo ainda até hoje, né, Tarso? De algumas coisas, eu não quero isso, eu não gosto disso. Enfim, o tempo foi passando, eu fui gostando. Eu aprendi, né, troquei um pouco essa mentalidade de magro ou gordo, tipo assim, eu quero ser magra, nada disso. Lógico, né, toda mulher talvez quer um pouquinho disso, mas eu aprendi um pouco muito de saúde, né? Eu queria ser saudável, você sabe? tem um equilíbrio, né?
Isso. saber aquilo que você Eu quer. comecei a seguir vários profissionais excelentes no Instagram, conheci vários, né? Você é um, né? Tava junto com o Kelly e aprendi muitas coisas com o nutricionista no Instagram também, né? De várias coisas, vou comer comida de verdade. Daí eu determinei pra mim, eu não quero mais quem bebe refrigerante continue bebendo se assim gosta, mas eu botei na minha mente, eu não quero mais alguma alimentação. Por que eu não quero? Porque eu via que não me fazia bem aquilo, entendeu? Daí fui fazendo as mudanças, o tempo foi passando e eu fui me apaixonando por esse Foi novo pegando processo, gosto, vendo né? resultado, né? É. E aí uma das coisas, porque é uma característica que a Rosângela tem muito, ela é determinada, cara. Ela é determinada. Se ela se Colocou na convenceu, cabeça. ela se convenceu que aquilo era bom para ela faz. E tá aí até hoje mantendo. Ela ela desfruta Claro, do lógico. doce, desfruta de uma questão assim. Porque Mas também ela é tem muito que determinada e cuidar. ela sabe quando e como ela pode fazer isso. Isso é mais importante, Isso. né? E quando a gente mudou daquele novo para o futebol, né, o que ele veio, agora eu vou entrar numa outra área da vida, no futebol ainda, né, como auxiliar, treinador e tal. Eu já estava toda nessa coisa de gostar de treinar, chego em Curitiba de novo, né, que é a cidade que eu amo, que eu conheci muita gente. Também conheci a Jana, que me ajudou muito lá em Curitiba. E depois eu fui caminhando sozinha. E por onde quer que a gente continua passando, isso já virou rotina pra mim, não é? É hábito, é. Exatamente. Eu vou escovar o dente, eu vou treinar. Eu vou tomar banho, eu vou treinar, entendeu? Igual tem uma frase do Usain Bolt, né, que ele fala, treinei por 4 anos para correr 9 segundos. Então imagina todo o esforço que ele teve. Então é um hábito que ele foi de treinamento, sempre se esforçando, determinando, seguindo o padrão dele para conseguir o objetivo dele. Na verdade, todo hábito, né, ele torna-se quando você repete, Quando você repete, vezes, né? Exatamente. Foi gostoso, foi fácil. Várias vezes eu fui pra academia sem gostar. Às vezes eu vou pra academia morrer de preguiça até hoje, entendeu? Eu chego aqui e falo, Tarso, eu tô com muito, não é? Eu falo assim, me dá um treino aí que eu morra logo no começo pra acordar. Mas eu tenho esse hábito exatamente, de ir agora, entendeu? E muda tudo, né? Então nessa parte que você estruturou, fez a faculdade, a rua já estava no seu pé, você já deu aquela erguida, né? Saiu aquela bad, né, que a gente fala. Você se formou em Educação Física, fez os cursos da CBF. Isso, fiz os cursos. Todos os cursos? Só falta agora a licença Pro, né? Que é o último passo aí. Degrau, né? E estou para fazer, acho que tem calendário para o ano que vem agora, começo do ano. Já estou reunindo documentação para fazer, né? E tive a felicidade de trabalhar no Atlético Paranaense 5 anos como auxiliar técnico lá da base, depois subi profissional. Conheci o Thiago Nunes, né? E aí a gente estava nessa caminhada aí de auxiliar técnico dele. Fomos pro Corinthians, pro Grêmio, pro Ceará, né? Legal, e eu acredito assim que novos rumos aí a gente vai tomar, né? E as coisas vão acontecendo. Tudo dentro do processo. E Deus vai abençoando baseando em oração Exatamente. e conversando com a família, né? Sem tomar nenhuma decisão assim precipitada. Mas eu acho que, assim, quando eu olho pra mim, eu sei que eu vou ver muita coisa ainda, cara. Estou novo ainda, estou com 47 anos. Vamos ver. Mas quando eu olho pra minha vida, assim, sabe, Tarso? Quando eu olho pra minha história, assim, por tudo aquilo que nós vivemos, assim, a única coisa que eu posso, que eu me questione, assim, é o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? O que eu posso dar a Deus, porque, na verdade, assim, cara, um menino de 14, 13 anos, né, sair de uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade que as coisas estavam muito distantes, né? Hoje é diferente, mas na nossa geração era muito distante, e viver o que eu vivi, né? Conquistar o que eu conquistei, ter a experiência, né, de realizar o sonho, né, que eu sempre sonhei. Então realmente eu vejo Deus na minha vida, cara, vejo Deus no jeito da minha família. E junto com a família, né? Porque você para analisar os novos hábitos da rua, tanto que você foi para a Florida Cup com o Corinthians, né? Sim. E a Rô foi o quê? Foi correr. Então, um atleta internacional aqui. Depois daquela pessoa... Nunca correu uma maratona. Qual a única que ela correu? Da Florida Cup. Não, ia perder a oportunidade. Não, exatamente. Então a gente pega uma pessoa que estava sedentária, né? Que fez a motivação para o marido, que um ajudou o outro, né? Dando a mão para se erguer novamente, né? Porque a situação é difícil. De repente a gente vê uma pessoa sedentária que virou uma pessoa focada na alimentação e no treinamento, ser uma corredora internacional. Fala um pouquinho dessa experiência. Estou me sentindo. Não, eu gosto de treinar, mas corrida não é o meu forte, né? Assim, eu não gosto de corrida, mas aquela oportunidade eu não podia perder o sentido.
Nós estávamos nos Estados Unidos, o Kelly, né, foi com o Corinthians lá participar todo da Florida Cup. E a Dri, que é minha amiga, assim, que ama correr, assim como a Elisena ama correr, Sim. né? Tinha muita pessoa que eu gosto, que eu convivo, que gosta de corrida. E eu nunca gostei de correr, mas a menina sempre me incentivava muito a correr. Chego lá, a Dri fala, vai ter uma corrida, vamos correr. Eu falei, não, Dri, não gosto de correr, vamos. Enfim, né? Fomos correr, foi uma delícia, né? Foi 5 quilômetros, bem fácil, corri isso. Dentro do Parque da Disney. Da coisa Universal, linda. né? Daí, tipo, foi muito gostoso, o clima gostoso. O clima da Clima corrida, demais. né? Delícia, Aquela aquela adrenalina. Coisa Na hora da familiar. largada, né? É. Todo mundo vê a superação de cada atleta que tá lá. Sim, né? A gente acabou de ver com a Elisene e a Tati foi correr agora, foi uma emoção ver as meninas Exatamente. chegarem, sabe? As pessoas chegando, cada um na sua limitação, né? É uma delícia. Enfim, foi uma experiência bem gostosa pra mim, né? Eu brinco às vezes com as meninas e falo assim, desculpa aí, eu só corro internacional, né? Com toda a cuidado aqui, né? Tipo assim, brincando, mas eu levo isso na brincadeira, né? Sim. Mas foi uma delícia, foi bem gostoso. Você vê como que faz a diferença, né? A união familiar, né? Aham. Esse vínculo que um tem que ajudar o outro, né? Porque Sim. a gente pega duas pessoas, o campo e o extracampo, né? Só que pega uma só, que é a família. Então une tudo isso daí, né? Para que chegar num objetivo só, que é estruturar uma família e deixar agora a nova geração, né? Você mostrou o caminho para eles, para a nova geração fazer isso para a próxima geração deles, né? Claro. Então isso é maravilhoso, tanto que você vai incentivando as pessoas que estão ao seu redor, seus vínculos de amigo e pessoas que estão assistindo agora. Sim. Então, que é toda essa parte que ele passou, todo o percurso, né, que foi difícil, não foi fácil. Então, às vezes a gente fala assim, na parte de esporte, não é fácil manter uma rotina. Na parte da alimentação, não é fácil. Na parte de atleta, você tem uma família igual, a gente vê muitos, hoje, treinadores, não ter tempo de trabalhar aqui no Brasil. Sim. Então você pega agora outra pressão, né? Porque às vezes você para analisar, época de atleta, uma coisa. Mas no campo a gente tem muitas coisas extra-campo, né, Kelly? Então a gente pega toda essa parte familiar. Então como que você cresce? Primeiro, nossa base, a nossa fé. A gente tem que sempre estar olhando para Deus mostrar o melhor caminho e a gente crê nesse melhor caminho. Tanto que vai vir a aprovação. Opa, isso aqui eu não quero, acho que não é para mim, mas vai vir o quê? A certeza. Não, você orou por isso, então aqui é a sua hora, é seu momento, mas calma que vai chegar. Passa um pouquinho por ela, né? E a conquista futuramente virá, né? Então isso daí é uma coisa mais fantástica que a gente tem de superação do casal. Correto? Da vida, né? Nós estamos aqui contando nossa história, o Kelly dentro do futebol, Sim. né? Lógico, mas isso na vida. Na vida. Se você tem os dois lados, né? Não sei se a gente fala bem ou mal, certo ou errado, não sei. As escolhas para a vida, sabe? Se a gente for parar para ficar falando as dificuldades que a gente viveu até aqui, são inúmeras. É são outro inúmeras. podcast, podcast, né? Mas a gente escolheu, dentro das dificuldades e das bênçãos, a melhor forma de passar e crescer com tudo isso, entendeu? É fácil? Não. Mas é possível, sabe? É possível você aprender com o seu erro, é possível ser feliz com o seu erro, porque se você olha, aprendeu com ele, você vai entender o porquê, né? Exatamente. Então toda a aprovação que a gente passa, experiências difíceis, são para dar maturidade futuras, né? Para a gente conseguir uma benção e saber como lidar com essa benção, né? É o bem, o mal, o certo e errado, não tem jeito, não né? tem, Então a não gente tem. vai ter que O trilhar. caminho é único, O né? caminho é único. Mas agora para a gente terminar, conta aquela. Não, tem que falar essa, Tem que né? falar, essa daí tem que falar, Tá tem- esperando. Tarso é um amigão meu, né? A gente não estudamos juntos, mas fizemos a faculdade no mesmo período, né? Ele estava um ano à frente de mim. E nós fazíamos faculdade na FAEF aqui em Barra Bonita, né? E sempre tinha aquele bate-bola no intervalo, aquela resenha dos boleirão, né? E aí nós fizemos alguns amigos daqui de Jaú aqui, né? A cidade vizinha aqui. E aí estava tendo um campeonato nessa cidade vizinha, um amigo nosso da classe lá convidou a gente para assinar para um time lá um time dele, lá do bairro dele, né? E aí, poxa, eu tava naquela, recém parado de jogar e tal, falei assim, não sei se eu vou e tal, falei, vou. Aí, pô, eu e o Tarso fomos convidados. Aí eu combinei com o Tarso, falei assim, Tarso, eu não conheço muita rapaziada lá e tal, falei o seguinte, cara, quando tiver o jogo, você passa aqui em casa, né, me dá uma carona, a gente vai junto, pra mim chegar num contexto lá com você e tal. Ele falou, beleza, tá bom.
Aí foi, cara, acho que um sábado à tarde, um calor, mas um calor, cara, muito quente. Eu tô lá em casa, o Tarso, ó, chegando aí e tal, beleza. Aí desci, aí o Tarso chegou, né? O Tarso tinha um carro estilosão, assim, um carro do boleirão, assim e tal, né, cara? Aí chegou, pô, baixou o vidro, assim, um sonzão, um pagodão bem alto, assim. Tarso, pô, na pinta, assim, sabe aquela roupa de boleirão, uma correntona grossa, assim, sabe, cara, brilhando, assim e tal. Pô, olhei do lado a bolsa da Nike, chuteira da Nike, tudo, pô, acho que era laranja, linda demais, assim e tal. Pô, e aí eu fui, né, cara, eu tava de short, né, um calor, sem camisa, a camisa aqui no ombro, assim, e a minha bolsinha da chuteira aqui embaixo, né, cara. Aí fomos conversando, tudo tal, e chegamos, a cidade vizinha aqui. Chegamos assim, né, tava lotado, não achava lugar para estacionar e não sei o que e tal. Aí chegamos, o carro chamativo, né, chegamos os caras tudo olhando, assim, tá, pô, jogador de fora e tal, né. Aí eu acho que os caras falaram, ah, o Kelly, que jogava no Atlético Paranaense, vai vir jogar aí hoje e tal. Os caras estavam meio assim e tal. Aí, pô, descemos do carro, né? Aí tá todo mundo olhando, entramos e tal. Nos trocamos lá, fomos vestiário, aí começou o jogo. Aí a primeira bola, tá? Conta aí. Aí começou o jogo, né? Primeiro lance. O Tarso de lateral, né? Eu de lateral. Eu de meia. Que era de meia, a bola veio pra ele, uma bola difícil, fingiu que ia dar de peito, passou a bola por trás, deu de letra, o cara já lançou na linha de fundo, quase gol. Aí a bola vai pro Tarso. O cara lançou a bola, fui dominar de peito, garganta, contra-ataque. Aí a torcida grita assim, viu? O Kelly não é aquele lá não, o Kelly é o outro lá. O Kelly não é aquele lá não, pô, tá tudo no jeito que o Tarso chegou no estilo. Os caras estavam achando que ele era o Kelly, né? Pô, correntona, carrão, pagodão, não sei o que e tal. Lotado. Aí os caras, ó, não é o Kelly não, esse aí não, o Kelly é o outro lá. Fomos pro vestiário, a torcida falando assim, eu falei assim, meu Deus. Aí todo lugar que eu vou, adivinha? Viu? Conta aquela história do Kelly lá. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ficou marcado, né, cara? Ficou marcado, ficou marcado. muito engraçado. Os caras estavam achando que ele era o Kelly e eu era o Tarso. Que fase, né? Então você vê aqui, que coisa boa. Então tem momentos bons que a gente tem passado, né? São coisas que ficam guardadas na memória. Ah, legal. Então eu tenho que agradecer esse bate-papo aqui descontraído, né? Com Kelly Guimarães e Rosângela pela visita, né? O pessoal conhecendo um pouco mais de vocês. Hoje nós estamos falando aqui do passo a passo que ele passou, porque se fosse falar de dificuldade tem que fazer mais um podcast, se fosse fazer o futebol, falar mais um podcast, se for falar superação, mais outro podcast com a Rô, né? Então a gente está resumindo tentamos coisas boas, né? Que a gente passa e dá de exemplo para novas pessoas que tentam sonhar, né? A ser um jogador de futebol, a um casal que quer estruturar uma família, né? Que a união é o principal e sempre mantendo corpo, mente, espírito. Corpo, alma e espírito. Então a gente vai ensinando em algumas partes pessoas que já passaram por todo o processo, né? Para ensinar a cada dia a gente ser pessoas melhores, né? Então, muito obrigado por essa conversa que, ó, voou, hein? Nossa, como passa rápido, né? Então eu tenho que agradecer, muito obrigado agora do podcast que vocês fizeram parte. Obrigada. Obrigado. Um grande abraço, foi um prazer.